Ok, pessoal, vamos iniciar, né? Para finalizar o conteúdo de estatística. Medidas de centralidade e dispersão para dados agrupados. Vamos já iniciar com esse exemplo, ó. Nós temos aqui a média salarial de 23 funcionários de determinada empresa, tá bom? Então, nesse grupo de 23 funcionários, nós temos um grupo de 4 funcionários que recebe de 1.000 a 2.500. Temos 12 funcionários que recebem de 2.500 a 4.000, 7 funcionários que recebem de 4.000 a 5.500, tá bom? Lembrando que esse símbolo aqui, ó, ele significa que esse valor é maior ou igual, ou seja, 1.000 pode ser, esse valor aqui pode ser maior ou igual a esse. O que quer dizer que 1.000 pode estar dentro de um desses salários desse funcionário, de que 2.000 pode estar dentro de um desses salários de funcionário, e que 4.000 também pode estar dentro de um desses salários desses funcionários, desse grupo de 7 funcionários. Mas esses valores aqui não poderão estar contidos dentro do grupo de salários desses funcionários, certo? Então, percebam que quando eles dão os dados agrupados dessa forma, né, que varia de um valor a tal valor, não tem como a gente saber o valor específico de cada funcionário. Funcionário 1 recebe 1.100, funcionário 2 recebe 1.500. Não tem como. Por quê? Porque ele dá uma variação de 1.000 a 2.500, de 2.000 a 4.000, de 4.000 a 5.500. Então, como é que a gente faz para saber a média de salário desse grupo de funcionários aqui? A gente já sabe que a média é o quê? Soma os dois números, né? E divide por 2, certo? Então, eu somei 1.000 mais 2.500, que deu 1.750. Vou somar 2.500 mais 4.000, dividir por 2, que vai dar 3.250. Somar 4.000 mais 5.500, dividir por 2, que vai dar 4.750. Então, eu consegui encontrar a média salarial de cada grupo de funcionário. Ó, grupo de 4, grupo de 12 e grupo de 7 funcionários, certo? Depois que eu fiz isso, aí eu vou poder calcular a média de todos os funcionários. De quem? Dos 23 funcionários. Como é que a gente vai fazer isso? Ó? Eu já coloquei logo a tabelinha aqui, ó. Como é que a gente vai fazer? Essa foi a média que nós somamos dos salários, da média dos salários individuais, né? Que foram esses valores aqui que a gente encontrou, ó. 4, certo? Então, a média salarial dos 4 funcionários, olha eles aqui, foi quem? 1.750. Então, 1.750 vezes 4, mais a média salarial, ó. É como se fosse o ponto médio, certo? Dos 12 funcionários, 3.250 vezes 12, mais a média salarial, que foi o ponto médio desse intervalo, né? 4.750. 4.750 vezes 7 funcionários. Dividido pela quantidade de funcionários. Quem é? 4 mais 7 mais 12, que deu 23. Quando nós resolvemos essa divisão, é um valor aproximadamente 3.445,65. Então, a média salarial dessa empresa, nesse grupo de 23 funcionários, é quem? 3.445,65, certo? Então, se eu quero calcular a média salarial quando os dados são assim agrupados, né, dessa forma, eu somo os valores referente a determinado grupo e divido por 2 para calcular a média. Depois, o que é que eu faço? Multiplico a média desse intervalo pela quantidade de elementos que tem. Tem quantos elementos? 4. Mais o segundo, a média
vezes a quantidade de elementos, 12. O terceiro, 4.750 vezes a quantidade de elementos. E divido pela quantidade de elementos que tem. Então, não são 23 funcionários? 23. Ao final, encontramos a média salarial dos funcionários do estabelecimento, que é 3.445,65. Eu posso também arredondar para 3.446. Certinho? Vamos lá, pessoal. Agora, para calcular o desvio padrão, certo? Então, para calcular o desvio padrão, ó, nesse quadro aqui, estão os pontos importantes que nós já fizemos, né? Já foi dado esses valores, certo? Que é os salários em reais. Foi dado o valor dos funcionários, a quantidade dos funcionários. Nós encontramos a média de salário por quantidade de funcionários, certo? E encontramos a média de salário, que foi esse valor aqui, né? 3.446. E para que a gente possa encontrar o desvio padrão, nós precisamos encontrar a variância, certo? E a variância é o quê? É o ponto médio menos a média geral elevada ao quadrado. Nós vimos isso no roteiro anterior. Então, nós vamos calcular primeiro a variância de todos esses elementos, certo? Colocar esse símbolozinho aqui e dizer que é a variância, certo? Vai ser quem? 4 vezes 1.750 menos 3.446 ao quadrado. Essa foi a média, né? E essa foi a média geral e essa foi a média do grupo de salários. Mais 12 vezes quem? 3.250, né, que foi a média do grupo de salários, menos a média geral, 3.446. Tudo isso ao quadrado. Mais 7, mais 7 vezes 4.750, né? Foi a média do grupo de salários, menos a média geral do grupão de funcionários, ao quadrado, dividido pela quantidade de funcionários. Isso aqui nós vimos no roteiro anterior. E assim nós encontramos a variância, que quando resolve-se tudo, vai dar aproximadamente 1.037,807. E a gente sabe que o desvio padrão é quem? É a raiz da variância. Quem foi a variância? 1037807. Então, o desvio padrão desse grupo de funcionários foi quem? 1.018,37 reais, certo? Então, para calcular o desvio padrão, primeiro calcula a variância, seguindo como a gente aprendeu no roteiro anterior. Depois que calculou a variância, calcula o desvio padrão, que o desvio padrão é quem? A raiz da variância. E encontramos que o desvio padrão é 1.018,37 reais, certo? Já em relação à classe modal, né? Ou seja, a moda. Neste caso aqui, nós dizemos a classe modal. Nós sabemos que a moda é aquilo que mais aparece, né? Nesse caso aqui, qual é a classe modal que mais aparece? Ó? Ou seja, onde é que tem a maior quantidade de funcionários, né? Aqui, 12 funcionários, certo? 12 funcionários. Então, nós definimos classe modal como a classe que apresenta maior frequência. No exemplo, a classe modal é quem? 2.500 a 4.000, pois há 12 pertencentes a este intervalos,
certo? Tem quantos pertencentes aqui, ó? 12 funcionários. Então, a classe modal é de 2.500 a 4.000. Por quê? Porque é a maior quantidade de funcionários que apresentam nesse intervalo aqui, certo? Veja que no outros é 4 e 7, certinho? Classe modal, você vai observar onde tem a maior quantidade de elementos, certo? Já em relação à mediana, ó, a mediana, nós sabemos que a mediana é aquilo que está no meio, né? Quando a gente olha para o gráfico, a gente vê que a mediana se encontra nesse intervalozinho aqui, ó. Então, da leitura do gráfico, nós notamos o quê? Ó? Que ao final do primeiro intervalo, que é esse aqui, de 1.000 a 2.500, tem quantos por cento? 17,4% do total de valores. E ao final dos dois primeiros intervalos, ó, esse intervalo e esse intervalo, né? Nós encontramos quantos? 69,6%. Aqui tem 52 e aqui tem 74. Então, ao final desses dois intervalos, nós temos 69,6%. E o restante, para fechar os 100%, sobrou quanto? 30,4%. Certo? Então, com base nas observações anteriores, nós concluímos que a mediana se encontra no segundo intervalo, né? Está nesse intervalo aqui, que nós já vimos, que é aquilo que mais aparece. Ó, veja como ele está, a altura dele aqui é a que mais aparece. Então, a mediana se encontra aqui, certo? Então, ó, vamos olhar para esse outro gráfico aqui, ó. Observando no segundo intervalo o retângulo roxo, que é esse aqui, certo? Destacado no fio vermelho, que é esse que tem aqui, ó, né? Ele tá, ó, daqui para aqui é 50%, certo? Que é exatamente a mediana, mas a gente precisa saber o valor certinho. E como é que a gente vai fazer o valor certinho? ME, que é a mediana, menos quem, ó? Menos 2.500. Menos esse 2.500, certo? Ó, esse pedacinho aqui, que é a mediana, né? Menos 2.500. Dividido por quanto? Por 32,6, que é esse pedacinho aqui, certo? Por cento. Isso é igual a quem? Por que igual? Porque existe uma proporcionalidade, certo? As alturas são iguais, tranquilo? Vai ser igual a quem? Ó? Vai ser a 4.000, que é esse pedaço daqui para aqui, né? 4.000 menos quem? 2.500, ó. Esse pedacinho daqui para aqui, 4.000 menos 2.500, dividido pela porcentagem, ó, total, que é 52,2%. Nós fazemos meio pelos extremos. Quando calculamos isso aqui, vai dar 3.436,78, certo? A mediana dos dados agrupados é mais complicadazinho, certo? E agora vocês fazem a atividade, que são 2 questões só. Eu vou colocar lá no Google Forms para vocês, tá certo?